Olá, boa tarde. O corpo da atriz Rogéria começou a ser velado agora há pouco no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Rogéria tinha 74 anos e morreu ontem à noite de choque séptico. A atriz estava internada para tratar uma infecção urinária. O enterro acontece amanhã na cidade natal de Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro. E veja também no Jornal da Assembleia. O deputado Roberto Engler, do PSDB, é o novo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia. Terminou agora há pouco a audiência pública do Orçamento 2018 na Câmara Municipal de Itapetininga. Sessão solene comemora o Dia do Cônsul. Encontro do Núcleo de Avaliação Estratégica promove ações de preservação ambiental por meio da sustentabilidade. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O Jornal da Assembleia vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal da Assembleia e a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento tem novo presidente. A eleição foi hoje de manhã aqui na Assembleia Legislativa. Eu converso agora com a repórter Priscila Silvério. Priscila, o deputado Roberto Engler parece que foi o escolhido, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Praticamente todos os membros da comissão votaram no deputado Roberto Engler, do PSDB, para então assumir a presidência da comissão. Menos o deputado Wellington Moura, do PRB, que preferiu se abster do voto. Bom, ele estava como presidente interino da comissão depois da morte do então presidente, o deputado Celso Giglio, do PSDB, que faleceu em julho. E ele entendeu então que deveria permanecer no cargo. A mudança não agradou o parlamentar. Bom, depois da reunião, então, eu conversei com o novo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, o deputado Roberto Engler, do PSDB. Acompanhe. Foi uma surpresa, uma honra, né, ter sido escolhido presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, que é uma das comissões mais importantes da Casa. Quase todos os projetos passam por aqui. Infelizmente, foi em decorrência do falecimento nosso companheiro Celso Giglio, que lamentamos profundamente, e como a questão da presidência é uma questão entre os partidos, entre os líderes da casa, respeitando a proporcionalidade dos partidos, cabia ao PSDB indicar o substituto. E eu tive a surpresa da minha bancada me indicar, eu nunca reivindiquei. E com isso eu sou presidente de uma comissão pela primeira vez em 27 anos de deputado. Com muita honra assumo a presidência. Bom, terminou agora há pouco a 10ª audiência pública do Orçamento 2018, que aconteceu na Câmara Municipal de Itapetininga. Quem está lá ao vivo é o repórter Jorge Machado e tem mais informações aqui pra gente. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Quem presidiu esse encontro aqui na Câmara Municipal de Itapetininga foi o deputado doutor Ulisses, do PV. Deputado, o que falar deste encontro onde os vereadores, prefeitos, gestores locais pediram ao Orçamento do Estado, à Comissão de Finanças em especial, mais recursos para infraestrutura, estradas rurais, né? Os municípios aqui são muito grandes, é isso? São municípios enormes. Itapeva, por exemplo, é o primeiro município do estado, o maior município do estado, Itapetininga, o segundo maior. Itapeva, por exemplo, tem 5.500 quilômetros de estradas rurais. Itapetininga, como foi dito aqui hoje, tem 4.000. Então é muito difícil o prefeito ter condições de conservar uma estrada dessa sem o auxílio do governo do estado ou federal. Entende? Nós podemos observar o seguinte, foi bem participada, entende? E a saúde, como sempre, foi a campeã das demandas, né? Como deputado e médico, como é que o senhor recebeu as indicações? É preocupante para nós, a gente tem que atuar mais, entende? Nós temos que fazer o possível para que o governo do estado realmente ele olhe com olhos bem mais caridosos para a área da saúde. O governo federal tem reajuste de tabela,
Então preocupa bastante e a gente se sente muito frustrado por a gente estar pedindo, correndo, insistindo, trabalhando e nem sempre conseguir um resultado favorável. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, deputado Dr. Ulisses. Obrigado. O deputado Dr. Ulisses também é da cidade de Itapeva, onde aconteceu a 8ª audiência pública do Orçamento 2018. Lá, saúde, educação e desenvolvimento foram as prioridades. Veja a reportagem. A 16ª Região Administrativa sediou mais uma reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para debater o Orçamento 2018. Foi a 8ª audiência pública do Orçamento e aconteceu na Câmara Municipal de Itapeva, cidade que fica no sudoeste paulista, a 300 quilômetros da capital. A presidência coube ao deputado Edson Giriboni, do PV. É uma oportunidade que a Assembleia abre à sociedade, aos líderes, aos prefeitos, aos vereadores, aos cidadãos, às entidades, os representantes do funcionalismo público, para trazer as suas demandas e para que a Assembleia possa realmente aprovar um orçamento que consiga ser o mais próximo possível das demandas de todo o povo do estado de São Paulo. O deputado Dr. Ulisses, do PV, falou sobre as demandas apontadas em audiências anteriores para a região. É importante participar, a gente estar sempre insistindo, pleiteando, apresentando, para a gente poder conseguir. A primeira reivindicação apresentada na audiência foi a reposição salarial do funcionalismo público, em especial dos professores. Eu quero aqui, então, a possibilidade de registrar o reajuste salarial constar no orçamento do Estado. O reajuste salarial dos professores, que há mais de 3 anos estão sem reajuste. A duplicação da rodovia que liga Capão Bonito a Itararé foi obra apontada como prioritária por vereadores de Itapeva e região. Temos que bater nessa bandeira, porque é uma reivindicação importante de toda a região. É uma luta coletiva. Se colocar no programa de governo, vai ter um compromisso. A 250 é muito importante, mas é um pool de ações que vão trazer esse desenvolvimento que a gente almeja. A instalação de um Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e uma diretoria regional de saúde foram apontadas ao orçamento. Precisa muito a DRS aqui da nossa região, né, pelo menos dos municípios que comportam aí a 16ª região, ou os municípios que comportam a DRADES, visto que a gente tem que ficar lutando com Sorocaba e é bem complicado, aí, inclusive as cirurgias eletivas e tudo mais. O deputado Enio Tato, do PT, titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, voltou a defender o orçamento regionalizado. Que a gente precisa avançar para isso. Por quê? Numa audiência como essa, seria muito mais interessante, mais fácil de compreensão, a gente está discutindo o orçamento regionalizado para a região administrativa de Itapeva, os 32 municípios, sabendo o que o governo vai destinar para essa região. Nós precisamos melhorar bastante o orçamento do Estado, que ele é muito aquém das necessidades do Estado, com mais transparência e aquilo que a gente aprovar ser executado. As prioridades apontadas foram saúde, educação e depois desenvolvimento econômico. O grande sonho nosso é a questão da infraestrutura, principalmente a infraestrutura viária, né? Esse aí você vê que foi um ponto alto da audiência, aí, seguido com a saúde e com a educação. E nós temos que continuar nessa luta, nesse planejamento. Eu vejo sempre essas audiências como algo assim de planejamento para você poder trabalhar aos poucos de acordo com os recursos orçamentários. Nós devemos nos empenhar mais, trabalhar mais, persistir mais, entende? Que são as necessidades maiores da população. Sabemos das dificuldades atuais, mas isso não nos vai impedir de insistir cada vez mais. A região sudoeste, que é a região mais ao sul do estado de São Paulo, junto com o Vale do Ribeira, são as regiões que ainda precisam de um salto de desenvolvimento. Então, o investimento na saúde pública, que é um problema do país, mas se acentua nessas regiões. É importante que haja um olhar especial da educação, qualificação maior da mão de obra e a infraestrutura viária, né? Uma demanda importante. Foi uma bela reunião, acho que estamos cumprindo com a missão de ter um orçamento mais próximo das demandas da população. Itapeva, a 8ª região, como você viu, e à noite em Avaré, a 9ª audiência pública do Orçamento 2018, com mais de 150 participantes. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento ouviu as demandas da população. Muitos vereadores pediram
melhorias em estradas rurais. Nesta audiência também apareceu uma demanda da área de meio ambiente, um centro de controle de zoonoses e também um centro de triagem para animais silvestres. No final, as prioridades apontadas no voto foram saúde, educação e assistência social. A audiência foi presidida pelo deputado Wellington Moura, do PRB, e também contou com as participações dos deputados Edson Giriboni, do PV, e também Fernando Cury, do PPS. Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Jorge. A próxima audiência pública do Orçamento 2018 está marcada para o dia 11 de setembro, às 6 da tarde, na Câmara Municipal de Santo André, na Grande São Paulo. Tempo aberto em praticamente todo o estado de São Paulo hoje. Vamos à previsão do tempo na região metropolitana de São Paulo. A terça-feira vai ser de muito sol e calor aqui na parte da tarde. A máxima é de 29 graus. Presidente Prudente e região vão ter aí uma tarde e noite de céu aberto e calor, hein? Os termômetros marcam até 32 graus. Toda a região de Araçatuba também vai ter uma tarde de sol e calor. A máxima chega aos 30 graus. Tarde ensolarada e noite de tempo aberto na região de São José do Rio Preto. A máxima fica nos 31 graus. Sol e tempo aberto em Ribeirão Preto e cidades próximas. Os termômetros chegam aos 32 graus de máxima. E a Assembleia comemora o Dia do Cônsul. Veja como foi daqui a pouquinho. Voltamos já. E a Assembleia Legislativa comemorou o Dia do Cônsul com uma sessão solene. O Estado de São Paulo tem mais de 100 cônsules que fazem o intercâmbio de países de todos os continentes com autoridades brasileiras. Fiorella Baggio Biasoli é cônsul honorária da República de Malta. Ela é responsável pelo intercâmbio cultural, turístico e econômico entre o país, que fica no sul do continente europeu, e o estado de São Paulo. Fiorella comemora a data de uma maneira diferente. Lembra do pai, idealizador do Dia do Cônsul. É uma homenagem muito linda que faz parte para mim hoje em dia de participar e de estar sempre presente e dar uma palavra, porque todos os nossos cônsules novos que estão entrando agora não conhecem a história do Dia do Cônsul. Mas assim, eu fico muito emocionada que foi meu pai que deixou esse legado. O cônsul honorário do Gabão, Guilherme de Carancuri, representa o país africano desde 1999. Ele é vice-presidente da Acombras, Associação dos Cônsules no Brasil, que tem, entre outras atribuições, promover o relacionamento com autoridades brasileiras. Nós somos mais ou menos metade de cônsules honorários, são países que nomeiam brasileiros, no meu caso, para ter uma representação aqui e dar todo o suporte. E tem os cônsules de carreira, que tem um volume um pouco maior de vistos, de regularização de documento, passaporte, até casamento, certidão de casamento. Então, temos todos esse trâmite, além do político e econômico que nós temos que fazer esse intercâmbio com os nossos países de origem. Somente São Paulo tem hoje 106 cônsules atuando no estado. O presidente da Assembleia, o deputado Cauê Macris, do PSDB, presidiu a sessão solene. Tem um papel fundamental nessa construção dessa relação entre os países, né, e aqui especificamente no nosso país, né, fazendo com que as exportações, as importações, as relações além de culturais, mas as relações também pessoais e econômicas sejam muito presentes. Então fizemos essa sessão solene homenageando o Dia do Cônsul, fazendo com que sintam-se com um legislativo de portas abertas para essas relações, para essas possibilidades que se abrem, né, nessa discussão junto nessa homenagem do Dia do Cônsul. Mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Na região de Marília, a temperatura, o tempo, está sem nuvens no céu, hein? A máxima chega aos 29 graus. Tempo aberto também, muito sol em Bauru e cidades vizinhas. A máxima bate aí a casa dos 30 graus. Previsão de uma terça-feira de muito sol e calor em São Carlos e região. Os termômetros também chegam aos 30 graus.
Tarde ensolarada e noite sem nuvens na região de Campinas. A máxima fica nos 29 graus. Núcleo de Avaliação Estratégica promove encontro para manter sustentabilidade da Assembleia. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Mobilizar os funcionários da Assembleia Legislativa para promover ações de preservação do meio ambiente com práticas sustentáveis. Esse foi o objetivo do segundo encontro Alesp Sustentável, promovido pelo Núcleo de Avaliação Estratégica. O programa acaba de completar um ano e tem o objetivo de promover ações de preservação ambiental por meio da sustentabilidade. O vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC São Paulo, veio dividir as experiências na Câmara Municipal e os projetos em votação. Eu trouxe aqui, eu discorri sobre 12 projetos que agora dos novos vereadores, desse novo mandato, nós já temos 12 projetos em pauta, tratando especificamente questões de sustentabilidade e meio ambiente na Câmara Municipal. O secretário de Energia Renovável falou sobre a utilização do biogás e biometano, substâncias usadas em fogões, motores e geração de energia elétrica. Também estamos dando uma regulamentação para o gás de aterro, para que ele possa se transformar também em biometano. Essa expectativa que a gente tem com relação a esses dois insumos energéticos, né, já que se possa dizer disso, é que possamos gerar energia com biogás, reduzirmos o potencial da vinhaça, o potencial biológico da vinhaça, que tem um problema hoje muito sério no interior do estado de São Paulo, que é a proliferação da mosca. A gente consegue reduzir esse volume com a utilização da vinhaça para a produção do biogás e até do biometano. E aqui em São Paulo nós damos um caminho para a utilização de biometano advindo do aterro. Também se discutiu sobre um governo sustentável. Você tem os funcionários, as famílias dos funcionários, que veem boas práticas ambientais, as pessoas que frequentam esta casa, seja deputados, prefeitos, vereadores e os cidadãos que vêm aqui, acabam sendo informados das boas práticas que são executadas aqui e podem levar para suas famílias, seus lares e assim adotar as medidas de proteção ao meio ambiente, de proteção dos recursos naturais. Nós debatemos temas atuais sobre a questão da sustentabilidade e o meio ambiente, tendências, projeto de lei e algumas questões de conscientização. E nós tivemos no Instituto Orgulho de Ser Advogado a oportunidade de mostrar o papel do advogado nisso, nas diversas áreas, com direito minerário, direito ambiental, direito agrário, muitas áreas que a população desconhece, os poderes públicos desconhecem e que podem contribuir muito. A Assembleia Legislativa já criou várias ações para tornar o prédio 9 de Julho sustentável. Uma delas é essa aqui, a separação do lixo reciclável e não reciclável. O encontro é promovido pelo NAI, Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia. Temos uma responsabilidade, inclusive temos o grupo de meio ambiente que está inspirado, está incentivado para isso. E se não fosse o Dr. Bonjour, nada disso estaria acontecendo. Nós estamos muito orgulhosos hoje, mais uma vez. O Felipe está aqui, meu adjunto, fazendo com a equipe um trabalho brilhante, né, de equipe, onde o maior interesse é o planeta, né, e a gente está muito satisfeito com isso. A audiência pública reuniu professores de Poá para discutir possíveis demissões e cortes de salários na educação do município. A situação na educação do município de Poá não vai nada bem. Poá, dentre os municípios, é um município com uma arrecadação per capita maior do que a média e não é possível que a saúde e a educação, que são serviços básicos, paguem por uma situação desse tipo. Então a gente propõe primeiro que cortem deles, comece cortando dos que têm privilégios, prefeito, vereadores, secretários. Outra, que se verifique os contratos da prefeitura. Tem diários escolares comprados a R$ 32,00 a unidade. Isso tem, sem dúvida, a média numa papelaria qualquer é de R$ 3,00. Então, isso significa um superfaturamento absurdo. Com a saída da instituição financeira, Poá perdeu 30% na arrecadação de impostos. Uma conta que ameaça ser paga através da redução de salários e empregos dos professores da cidade. Ainda de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Poá, o Sintep, o corte será de R$ 70 milhões.
Os profissionais estão todos assustados, a gente vai para a escola sem saber como que vai ser o dia de amanhã e isso aqui é uma forma de resistência. A gente está, na verdade, resistindo porque a gente não tem mais o que cobrar. No começo do ano a gente protocolou documento pedindo reajuste salarial, agora a gente quer só manter o que já tem. 25% entre professores e funcionários devem ser atingidos com esta situação. Mais de 10 mil alunos ficarão sem estudar. Meus filhos chegaram arrasadíssimos em casa, então eu fui um dos que, mais alguns pais que abraçamos essa causa e estamos até agora e vamos até o final, até que tenha realmente o Fundo 2 e que tenha todo o amparado que a lei dá para que, não só para os meus filhos, mas para todos os filhos da rede de ensino da cidade de Poá, que infelizmente eles estão querendo limitar. No mês de maio, eu coloquei um plano de contenção de gastos e, infelizmente, a Câmara me chamou de populista, de demagogo e logo depois caiu o veto do presidente, no final de maio, dia 31 de maio, aí caiu a ficha do governo e da Câmara. Infelizmente, vai ter que ter esses cortes, só que a gente percebe que o governo está cortando de baixo para cima, não de cima para baixo. A audiência pública promovida pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL trouxe esta discussão para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não se corta o orçamento da educação. Em momentos de crise, tem que se investir mais ainda em educação. Ao contrário, eles estão na contramão. É um absurdo, porque tem dinheiro sim no orçamento, eles devem priorizar a educação. A questão é que os governos não têm priorizado a educação, só no discurso, só na eleição. E lá ele tem que cobrar a dívida ativa dos grandes empresários que devem milhões para a prefeitura, ele tem que rever a política de desoneração. Então tem outras fórmulas e outras possibilidades de arrecadação. Agora, cortar na educação é um crime, é um atentado que nós não vamos permitir. Dia 12 de setembro, Poá vai receber uma nova Assembleia para discutir o assunto. Previsão do tempo hoje em mais cidades do litoral e também no interior do estado. Sorocaba e região vão ter aí o tempo ensolarado, com calor de 28 graus. No Vale do Ribeira, sol brilha entre algumas nuvens. À tarde, a nebulosidade aumenta, mas não chove. A máxima em registro chega aos 30 graus. Quem mora ou visita as cidades do litoral santista pode aí aproveitar bem a praia. Hoje o sol brilha forte e não há previsão de chuva. Em Santos, a máxima fica nos 30 graus. No Vale do Paraíba, a terça-feira também tem sol o dia todo. Em São José dos Campos, a máxima fica na casa dos 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, lembrando a você que a sessão plenária começa a partir das 2h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pela TV Alesp ou através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do 12h30. Até lá e uma ótima tarde.